Então, para introduzir, eu queria trazer você para uma outra ideia. Eu queria ampliar a ideia desse jejum sobre não comer e beber a comida física. Eu queria convidar o seu coração a ampliar a sua mente para além desse jejum de eu deixar de comer por algumas horas ou deixar de beber. E oferecer este sacrifício ao Senhor para aproximar o meu coração do coração do Senhor e não para barganhar e querer uma bênção. Porque muitas bênçãos nós teremos sim, glória a Deus por isso. Outras nós não teremos e glória a Deus por isso. E a maior bênção é aquela que nós já temos, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. Mas o meu convite para você, eu queria te convidar a pensar numa frase que nos estudos que eu fiz, eu ouvi sobre o jejum do pastor Edevaldo Ramos. Essa frase, ela diz assim: de um lado, Jesus fez jejum de si mesmo porque negou-se a si mesmo. De um lado, Jesus fez jejum de si, do seu ser, de sua totalidade, porque ele negou-se a si mesmo para morrer por um monte de gente que não merecia, inclusive eu. De um lado isso. Do outro lado, Jesus, em jejum, se alimenta. O jejum de Jesus que está daquele lado se alimenta de libertar o próximo. Libertar de quê será? Libertar de todos, libertar o próximo de todos os outros que deveriam ser próximos, que não fazem jejum de si mesmo. Complexo, né? Mas dá para entender um pouco. É só para provocar você a refletir. Isso eu queria, uma reflexão do pastor Edevaldo Ramos, eu queria introduzir com essa reflexão. Tá? Agora eu gostaria então de iniciar aqui um pouquinho dessa reflexão, dessa conversa com você. O jejum, se a gente for olhar na Bíblia, eu escolhi o livro de Filipenses, que Paulo pede aos Filipenses, tá? Não precisa pôr na Bíblia, não precisa, hoje nós não vamos acompanhar ali. Queria conversar com vocês mesmo, olhando no olho. O jejum que Paulo pede aqui aos Filipenses, começa lá no capítulo. Eu gosto muito das cartas, porque elas são cartas curtas. A gente consegue, numa pregação, ler a carta todinha. Né? E o primeiro ponto que Paulo pede aos Filipenses, quando ele escreve essa carta, é o ponto que eu vou primeiro explanar para vocês, para a gente sintetizar em uma ou duas palavras, tá? Primeiro ponto. Então, Paulo, ele e Timóteo, a carta de Paulo, mas ele e Timóteo, né, escreve e manda para a igreja de Filipos, e Paulo, ele fala assim, que em todas as orações dele, ele faz orações em favor dos Filipos, e ele fala que ele faz isso sempre com alegria, e ele fala que faz isso com alegria, não é só porque ele é alegre, presta atenção, ele não faz isso só porque ele é alegre, Nil. Ele fala assim, ó, que ele faz isso por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Então ele é alegre por causa da cooperação que Filipos dá ao Evangelho. Aí ele vai falando que essa oração, e eu queria ler um pouquinho dessa oração ali no capítulo 1, versículo 9, fala assim, ó, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aí ele continua dizendo, eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, que ele está preso quando ele escreve isso aqui, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a guarda que está aqui na prisão, na cadeia, a guarda do palácio e a todos os demais
irmãs na prisão por causa de Cristo, se tornou evidente. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com mais determinação. Eles estão falando da palavra mais motivados. Eles estão sem temor. Então, Paulo, ele faz o quê? Ele escancara sua fragilidade, sua dor, sua prisão. E ele fala disso, que isso deixa ele alegre, porque isso serve para que Cristo seja mostrado para o mundo todo. Olha que incrível. E ele fala assim, e as pessoas vão pregando sem temor por causa do que eu estou vivendo. Né? E ele fala assim, é verdade, presta atenção aqui, está lá no 15. É verdade que alguns desses aí pregam Cristo por inveja e rivalidade. Tem um monte de gente que aproveita que eu estou preso e fica falando um monte de coisa bonita de Cristo por inveja do meu ministério e por rivalidade. Olha o que ele fala. Mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles, os que fazem por rivalidade e por inveja, eles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa, gente, essa parte eu fico tocada. Olha o que ele diz. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Não importa a motivação da pessoa, irmãos. Não importa se teu vizinho, se teu parente, se teu conhecido, ele é falso na vida dele no Evangelho. Deixa ele falar de Cristo. Olha que coisa incrível que Paulo fala aqui. E Paulo fala, ele fecha esse pedaço dizendo, não importa, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Ele fala, eles acharam que estão puxando meu tapete, fazendo qualquer coisa porque vai me desequilibrar, sabe? E eu vou ficar muito magoado com isso. Não, deixa eles falarem, porque Deus, sabe, o nome do Senhor está sendo divulgado, conhecido. Isso não é desafiador? Calma, mas a gente não fechou esse primeiro ponto. Aí ele continua aqui falando, e mais para frente, no 27, ele fala bem assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito. Quem estava ontem na vigília sábado, que a gente falou de unidade, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, pela mesma fé, sem forma alguma deixar-se intimidar. A gente não pode se deixar intimidar. Sem se deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. E aí ele continua ainda falando esse primeiro ponto, né? Ele fala assim, se nós estamos em Cristo, né? Se nós estamos em Cristo, alguma exortação de amor e alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, vou repetir, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É a Bíblia que está dizendo isso, irmãos. É o Paulo que eu convidei para pregar comigo hoje. A mesma atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem
né? E aí para frente ele traz que essa parte é incrível, né? Seja no 5, ele fala, nos 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a sua atitude, Zenaide, a sua atitude a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Todo mundo sabe que a morte de cruz era a pior morte que existia na época que Jesus se submeteu a ela. Humilhante, dolorosa, só bandido, pessoa que não era considerada em nada pela sociedade. Ele, sendo Deus, se esvaziou desse poder, se submeteu a ser homem e veio para esse papel. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com você, que é o jejum que Paulo está pedindo para os filipenses, é: se esvazie e se humilhe a Deus. A Deus. Se esvazie de tudo o que impede o teu relacionamento com Deus. Tudo. Até coisas boas. Se tiver no meio, sendo de Deus, sendo que o seu relacionamento com Deus se esvazia. Sabe que hoje eu estava estudando e uma coisa tão interessante, né? Os irmãos nossos da Igreja Católica, eles fazem aquele sinal com 3 dedos, né? Que é o sinal da cruz. E eles usam, porque é um simbolismo, Pai, Filho e Espírito Santo, e como isso eu não estou dizendo para pegarmos o hábito, o costume dos nossos irmãos, eu estou apenas fazendo uma alusão, explicando. E eles fazem esse sinal Pai, Filho e Espírito Santo, e eles fazem a cruz para simbolizar que entre tudo que existe e ele tem na frente a cruz. Certo, Leandro? Fiz a lição de casa. Os nossos irmãos católicos fazem este simbolismo, que é bonito, é deles, é da cultura deles, e é bonito. É lógico que nós sabemos que às vezes o simbolismo, ele pode ser um simbolismo, mas às vezes ele pode trazer para um lugar diferente. Aí eu pergunto para você, até que ponto você consegue se submeter, se humilhar e se esvaziar? Esse é um dos tipos de jejum que Paulo solicita aos filipenses aqui. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade. E eu consigo me esvaziar um pouco mais e aproximar e alinhar o meu coração do coração de Deus quando eu paro com qualquer distração. E eu entro em um lugar meu e de Deus, aonde neste lugar eu consigo sentir e ouvir a voz dele. Eu não sei qual é o seu lugar, mas Paulo falou isso para os filipenses. Agora eu quero provocar você. Se você continuar deixando que muitas vozes falem a você, outras vozes que não seja essa aqui da palavra de Deus, com certeza você vai ficar cheio delas, certo? Está cheio de água. Eu só posso esvaziar se essa água for tirada, substituída. Eu estou provocando você, porque eu me provoco todos os dias. Eu me provoco todos os dias. Quantas são as vozes que eu vou deixar encher o meu interior? Porque não há espaço, irmãos. Não há, e você sabe do que eu estou falando, porque eu estou falando aqui para crente. Não tem ninguém aqui que não é crente. E eu estou falando de coisas boas. Lembra quando nós já pregamos sobre idolatria? Eu estou falando de filho, de família, de marido, de trabalho e de diversão. Eu estou falando disso mesmo. Eu não estou falando de outra coisa. O que você tem feito aqui, no teu interior,
para se encher do Senhor, você não está fazendo esse jejum. Não está. Eu muitas vezes não faço, mas tenho tentado. E como o Senhor compartilhou em meu coração essa verdade, eu estou compartilhando com vocês. Então, esse primeiro ponto, esvaziar-se e humilhar-se, o jejum que Paulo pede aos filipenses. Segundo ponto. Qual é o segundo ponto, será que Paulo pede? É uma verdade que saltou no meu coração. Na sequência, ele fala assim, ele fala assim, ainda no capítulo 2, lá no 14, eles falam meio assim, façam tudo isso, presta atenção, absorve, não deixa nada roubar, façam tudo isso, sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa que eu reclamo muito. Sem queixas, ele fala aqui. Para de reclamar um pouco. Fecha um pouco essa tua boca. Brinda um pouco esse teu coração. É isso que ele está falando, gente. Eu sou uma pessoa que, por lacunas e questões minhas, eu sou muito reclamona. E nesse desafio que o Senhor tem me dado, eu falei com Deus, eu quero mudar um pouco mais. Já mudei muito, porque eu era bem pior. E o meu amado esposo sabe disso. Já tenho mudado um pouco há muito tempo, mas eu falei para Deus, eu quero ser aprovada nesse processo. Chega de mimimi. Então, quando vem uma seta e me machuca, quando ela chega, vem toda essa emoção bagunçada, toda essa dor. O que eu faço? Fecho em primeiro lugar a minha boca. Porque a boca fala que o coração está cheio. Eu fecho a minha boca. Não é hora de falar, porque eu estou sangrando. Só que quando eu fecho a minha boca, eu não paro por aí. O que é o segundo passo que eu faço? Eu submeto o meu coração, esvazio esse conteúdo, como fala o pastor Júnior, o veneno, a malícia, a discórdia, a crítica pesada, o xingamento. Eu começo a esvaziar ele. Tem vezes, irmãos, que é igual fel para descer. E vocês sabem do que eu estou falando, porque eu não estou sozinha nesse barco, não. É igual fel, eu fico ali, e eu vou para o secreto. O secreto às vezes é a minha cama, com a coberta bem quente. E eu deito, eu embolo ali, eu fico e me desafio, falo, Senhor, trata, porque eu não saio daqui. É igual quando ele segurou o anjo, sabe, Jacó? Eu não saio daqui antes que meu coração esteja limpo. Eu não saio daqui. E tem vezes que eu levanto e vou trabalhar e eu faço todo o processo externo que eu tenho que fazer. E eu volto para o meu coração e eu olho para ele, ainda tem coisa lá, veneno, Deus em nome de Jesus limpa e volta e trabalho. Deus em nome de Jesus limpa e volta e trabalho. Em nome de Jesus. E eu não mando uma mensagem, eu não abro a boca, uma palavra. Porque eu sei que se eu abrir a boca, eu vou fazer esse processo aqui, Façam tudo sem queixas, sem discussões. Irmãos, uma igreja madura, jejum como maturidade, é uma igreja que jejua, que nega a si mesmo e para com discussão. Eu estou falando de discussão aqui, é briguinha mesmo, é puxaçãozinha de tapete, é grito, é cutucãozinho, é brigar pela fila do lanche, é brigar porque sobrou ou não sobrou comida, é brigar porque apresentou ou não apresentou, é brigar porque teve a escala e pregou ou não pregou, cantou ou não cantou. Reuniu ou não reuniu, fez ou não fez. É disso que eu estou falando. Veio no culto da família ou não veio? Gostou da pregação do pastor Silas ou não gostou? Gostou do cartaz da
amém. E nem ela reclama e discute, nem o outro reclama e discute, amém. Na sua hora, faça melhor. Mas fecha a boca, em nome de Jesus. Principalmente em público, em grupo, em contexto de grupo, irmãos. Quando você abre a sua boca no contexto de grupo, saiba que você se expôs. E existe muito problema entre o privado e o público. E quando você se expõe em público, irmãos, você se expõe e isso demora demais e muitas vezes nunca mais é esquecido. Cuide do contexto em grupo. Pelo amor de Deus. Para com isso. Só que esse primeiro movimento do fechar não pode parar por aí. Porque eu que trabalho com aconselhamento como pastora, eu trabalho como psicóloga, eu sei do que causa esse veneno dentro do coração. Principalmente, meus irmãos, com muito respeito mesmo a vocês, irmãos homens, que na sua cultura vocês não falam muito. Em nome de Jesus, se sentiu que ficou, encontre alguém idôneo de confiança. Tem um pastor, tem amigo, mesmo você sendo um homem, não tem problema. Eu trato e trabalho com pessoas que são homens. Em nome de Jesus, se livre deste veneno, se submeta ao Senhor. Se não estiver conseguindo sozinho, faça esse processo. Mas o processo que eu estou falando, irmão, não é o processo de chegar e querer usar meu ouvido para começar a derramar maldição, derramar palavra de discórdia, fofoca. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir se for isso. Eu estou falando sobre abrir o seu coração com arrependimento, dizendo: Zé, eu não dou conta. Zé, está muito forte aqui. Eu não estou conseguindo. Você sabe que se fragilizar dessa forma, nessa direção, é ser forte demais, gente. Não é para qualquer um. Tem que ter muita coragem para você fazer esse processo. Então, o segundo ponto que ele ensina aos filipenses é: faça jejum dessas suas queixas aí exageradas. É um mimimi que, pelo amor de Deus, quem aguenta dia e noite mimimi, gente? Por isso que casamento termina. É por isso que filho não aguenta pai e mãe no ouvido. É por isso que mãe, que é um lugar muito idealizado, mãe também não aguenta filho o tempo todo. É por isso que as pessoas adoecem. Sem queixas nem discussões. Porque existe um diálogo. O diálogo, ele não é nem a queixa nem a discussão. O diálogo é com respeito, abrir o seu coração e o outro abrir o coração dele. É quando estiver sangrando, estiver muito pesado, chegou no nível onde começou a falta de respeito e a ofensa, você ter a maturidade de falar: agora não dá para continuar, vamos parar. É disso que Paulo fala aos filipenses. É uma igreja de crente que Paulo está falando. Leia, 4 capítulos só, irmãos. É delicioso ler. Hoje eu estava deitada ainda depois da vigília e eu coloquei no áudio. Eu ouvi 4 vezes o livro todo. É incrível. Quando você faz jejum, você pode comer esse alimento aqui. Esse aqui não tem problema. Ele não faz quebrar o jejum. Mas não faça isso com a sua vida em nome de Jesus. Não faça isso com a sua vida em nome de Jesus. Eu estou falando para você, me desnudando aqui, dizendo para você que eu tenho essas dificuldades. Eu não estou falando para vocês numa posição de poder, irmãos, aonde eu sou melhor do que você. Não é, em nome de Jesus, está quebrado, repreendido. Deus sonda meu ser. Mas eu quero pedir a você em nome de Jesus. Não faça isso com você. Não faça isso. Se você vai explodir, se você vai, segura. Chore depois. Eu dou o meu ombro, o meu colo. Como ontem aqui na vigília nós tivemos esse momento com algumas pessoas. E foi incrível. E foi transformador. Não negocie quem você é. Não faça isso com você. Então Paulo, ele dá esse segundo ponto
aqui. E ele ainda continua dizendo, olha só, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis e inculpáveis, porque sim, depois vem a culpa. A culpa é um dos piores sentimentos que adoecem, que eu tenho paciente, gente, na fila, que eu não tenho mais onde atender, não tenho mais horário, que querem pagar, não é de graça. E o maior ponto que chega é a culpa. Para que sejam inculpáveis no meio de uma geração corrompida, para que vocês brilhem como estrelas do universo. E ele fala assim, mais para frente: eu espero no Senhor enviar Timóteo brevemente aí para vocês, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então, nesse segundo ponto, é sem queixa, sem discussão e sem buscar o seu próprio interesse, sim o interesse de Jesus. Porque o problema é que entre a minha briga e a do Israel, eu quero ter razão, e durante alguns anos, especificamente nos 2 últimos anos, lá 2000, ali na pandemia, eu fiz muito isso, de querer buscar o meu interesse. Até que chegou um momento que eu me esgotei tanto, ele se esgotou tanto, que nós largamos os bets. E aí a gente só tinha uma encruzilhada, ou a gente ia para frente, colocava em risco o relacionamento, ou a gente parava e olhava: Jesus, somos pastores. Olha que coisa. Atira a primeira pedra, quem nunca. Então, irmãos, é muito pesado isso, essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu estou com dor. Desde a hora que Deus trouxe isso ao meu coração, eu estou sofrendo. Literalmente, hoje eu cheguei aqui, eu estou gelada, eu estou instável, eu estou com choro, eu estou em agonia, porque é muito pesada essa palavra. É muito pesada. Então ele fala o seguinte aqui, todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ele está falando de egoísmo mesmo, gente. Para de correr atrás só do que você gosta. Ontem na vigília eu falei sobre o Eugene Peterson. Eugene Peterson é muito citado por vários pastores, né, que estudam aí, que faz um flerte com a filosofia. E o Eugene Peterson, ele fala assim, que existe a trindade do tempo atual, que é meus santos sentimentos, é tudo que eu sinto está na frente, porque eu estou sentindo, e se eu estou sentindo, ninguém, nem mesmo Jesus, pode abater. Meus santos desejos, isso é um desejo meu. Eu sou adulto, eu pago. O que você, meu pai? O que você, meu irmão? O que você, pastor? Pastor, então, o que você? Eu pago meus santos desejos, meus santos sentimentos, meus santos desejos, e minhas santas emoções, né? Acho que é outro. Não, minha santa vontade, meus santos sentimentos, meus santos desejos e minha santa vontade. O Eugene Peterson criou, obviamente criticando, uma nova trindade desse tempo, do século que nós estamos vivendo. Porque não tem mais a vontade do Senhor. Ele se esvaziou, sendo Deus, mas é meu santo sentimento, isso me faz tão feliz. Brilha os olhos. Então esse lugar é o meu porque brilha os olhos, é aqui que é o... Só que você vai procurar, não tem nada a ver. Mas isso não é pecado, não é errado. Daí que a idolatria, daí que o diabo toma conta mesmo, porque daí ele usa o que é certo para te enganar. É trabalho, é meu filho, é meu marido, é minha família. Cuidado, irmãos. Meus santos desejos, minhas santas necessidades,
Não é vontade, é necessidades. E minhas santas emoções. É incrível. Procura lá, Eudine, escreve Eugene Peterson. Procura lá para vocês verem, coisa incrível. Eu quero ler o livro dele. Pois é. Aí, na sequência, ele fala assim, ó. Ele está falando que vai mandar Timóteo, né? Ele fala bem assim, portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês, abre bem ouvido essa parte aqui, ó. Eu tomei tanto tapa na cara lendo isso aqui. Olha só. Penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Pois ele tem saudade de vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Esse homem aqui, não ponha o nome nos seus filhos, por favor, porque é um nome bem estranho, Epafrodito. Ele foi lá, onde Paulo estava preso, ajudar. Levaram ajuda. E ele quase foi morto. E ele ficou muito doente, ele quase foi morto. E souberam disso, né? Os filipenses ficaram muito angustiados. Quem de nós faz um nível desse de risco por alguém mesmo? Para mim, um tapa, mas daqueles que... Sabe quando fica os 5 dedos assim? Quem? A gente faz, né? Quando a gente gosta muito da pessoa, uma visita, a gente leva uma torta, um bolo de fubá. A gente faz uma oração, eu sou boa nisso, faço orações pelas pessoas, mando uma mensagem bonita de aniversário. Mas quem que vai arriscar o pescoço por alguém? Pois é. Então, irmãos, esse segundo ponto é sem queixas, é sem discussões e é fazendo os interesses de Jesus, não é os seus interesses nem os meus. Até onde dá para pensar? Não sei. Isso é no teu secreto com o Senhor. Sabe por quê? Porque ontem, 2 horas da manhã, um frio que só Jesus para ter misericórdia, eu tinha uma irmã aqui doente, inchada, que passou na pandemia horas e dias sofrendo, se restabelecendo, chorando, abraçada. Tinha essa pessoa aqui ontem. Mas tinha pessoas que sim, não podiam estar, mas tinha outras que podiam, mas escolheram encher com outra coisa. Estou pegando no pé? Estou pegando no pé. Só que é o teu secreto com Deus, é o teu processo com Deus, não é o meu. E eu sei que o nosso processo precisa ser respeitado. Mas eu queria provocar você. O terceiro ponto, irmãos, eu vou sair um pouquinho só aqui dos Filipenses para trabalhar o terceiro ponto com vocês. E nós, como igreja, Zéias, essa palavra eclésia, eclesia, que desafia tanto a gente, né? Meu amigo, meu querido, tem sido a surpresa do Senhor para a minha vida, Oséias, você. E nós, como igreja? O ser humano, ele é um ser social. Elias não vê as costas dele, se a Margarida não falar, Elias tem um fiozinho de lã aqui atrás que esqueceu da blusa, ele não vê, alguém tem que olhar para ele. Nós somos um ser social. A gente não vive nem sobrevive sozinho. O ser humano, desde que nasceu, é o ser mais dependente. Ele morre se ele não tiver alguém para cuidar. Nós somos um ser social.
Nosso papel como igreja, ele é esse papel que jejuar de nós mesmos e se alimentar de disposição. E eu posso falar de disposição, que eu pessoa disposta que eu sou, sim. Disponibilidade através de Jesus, não é através do meu braço, como muitas vezes eu tentei fazer, mas é disposição, é disponibilidade através de Jesus libertar o próximo. E sinceramente eu espero que hoje eu esteja lançando um braço de comunhão para vocês e ajudando a libertar sua mente com a palavra do Senhor. É o que eu espero. Foi a minha oração nessa semana todinha. Nós como igreja temos esse papel. Qual é o teu papel? De libertar alguém. Porque quem liberta é a palavra do Senhor. Mas eu estou dizendo, através de Jesus, ser um instrumento de Deus para libertar os homens na face da terra. Como que a gente pode fazer isso? Denunciando cativeiros. A gente vê cativeiros, a gente vê cadeias, opressões, a gente vê preconceito, gente. A gente vê umas coisas, e pior, alguns preconceitos são socialmente aceitos. Aqueles que não são muito notados, tipo piadinha. Cuidado, irmãos, com isso. Tipo piadinha, sabe aquela piadinha? Que daí todo mundo ri, mas a pessoa que é o centro da piada ri junto para não passar vergonha. E o coração dele se enche disso aqui. E essa pessoa não consegue ter voz. Porque a tua piada, ela foi uma piada que expôs essa pessoa. Porque você talvez brincou. Eu estou falando de uma coisa leve para não entrar no que existe aí. Nos cativeiros que existe. De palavra que destrói um filho, de palavra que destrói uma mãe. Eu estou usando esse exemplo simples de uma piada, porque eu sou uma que brinco. Falo piadas de ontem da Oséias. Sobre o Júnior, que a gente viu que o Júnior ia prender alguém, enfim. Eu sou uma que faço piada. Então estou usando esse exemplo bem simples. E aí tem alguém que fica desconfortável com a tua piada, com a tua brincadeira. E essa pessoa, sabe o que ela faz? Todo mundo riu, ela ri junto. Para não ficar com tanta vergonha, porque já está magoado, machucado com a piada. E quando você sabe que a pessoa se machucou, você fala, ai, que frescura. Mas olha. Mas quem foi o indelicado que brincou? Foi você. Quem foi grosseiro? Então, irmãos, eu estou dando esse exemplo simples, mas pega isso e amplia. É que eu não vou entrar nessa seara, a gente não tem nem tempo para isso. Pega isso e amplia sobre o jeito que você trata e que você é tratado. Quando a pessoa tenta melhorar, você debocha. Quando você tenta melhorar, a pessoa debocha. E assim o diabo toma todo o centro. E você achando que está numa luta de braço. Eu vou ganhar. Eu fiz isso por várias vezes dentro da minha família. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Cuidado, irmãos. Deus ele tem revelado algumas verdades através da palavra dele e a gente precisa ter cuidado, se apropriar dessa palavra. E sabe, eu vou dizer para você quando você receber a piada, não fique sem voz. Grite mesmo. Fala, eu não gostei, estou desconfortável, pode parar. Fale mesmo, constranja o brincalhão. Sabe por quê? Porque esse grito te liberta. Na sequência aqui, eu também queria dizer para os irmãos que através de Jesus nós podemos libertar o próximo, ser instrumento de Deus, denunciando cativeiros, opressões, preconceitos, daí o exemplo da piada, preconceitos socialmente aceitos, que não tem muito problema, mas que vai machucando, né? E eu queria colocar uma coisa tão bonita aqui da palavra do Senhor, que quando os discípulos, eles oferecem comida para Jesus,
né? Quando Jesus está num dado momento da história da Bíblia, Jesus diz para eles que a comida dele, de Jesus, era fazer a vontade do Pai, que o enviou para realizar a obra de Deus. Estou falando sobre jejum ou não? Estou falando sobre jejum. A minha comida, eu não quero comida. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai para realizar a obra que Ele me enviou. Porque eu tenho algo para realizar. Mas se eu não fizer a vontade do meu Pai, não sei, fica a interrogação. Não sei se teologicamente isso está correto, mas fica a interrogação, fica a provocação. O amor nos chama a ser um. O amor é Jesus. Eu gosto muito de usar essa palavra porque o amor na psicologia, ele não é o contrário do amor, não é o ódio. Na psicologia, é o poder. É quando eu estou numa situação de poder e eu manipulo. Por exemplo, eu sou mãe, então eu posso falar cala a boca. Eu estou numa situação de poder, mas claro que eu, como mãe, preciso sim educar, preciso ajudar a dar esse caminho. Mas eu estou numa situação de poder. Como pastor, eu estou numa situação de poder. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que o oposto é o amor. Porque o amor, ele desarma, ele põe a gente em pé de igualdade. Ele humaniza a gente. Então, o amor nos chama a ser um. E esse amor, ele também é uma pessoa, que é Jesus. Ele nos chama a ser um. Daí eu estou falando de unidade, lembra? Um só Espírito, uma só fé, a gente falou na vigília ontem. Deus, ele age na história, irmãos, com elementos que há na história. Vocês não ficam pensando, eu sou muito pentecostal, sou mesmo, e assumo isso. E estou numa luta, e graças a Deus, com a sabedoria do meu esposo, nós temos dialogado. Sem conflitos, sem guerras, graças a Deus. Ele tem sido muito sábio. E eu tenho procurado ter muito temor para dialogar sobre isso com ele. Mas eu falo para vocês que eu sou muito pentecostal, mas eu aprendi no legado de 10 anos com esse homem que eu não posso espiritualizar tudo. Ou eu não posso espiritualizar quase nada. Presta atenção. Deus age na história com elementos da história, gente. Com coisa que há na história. Inclusive, por exemplo, a política, a instituição, escola. Coisa da escola que tem na escola, Deus vai agir. Sabe lá a tua turma, Jefferson, que você dá aula? Deus, ele vai agir lá naquela história com elementos de lá. Não é com um anjo, um clarão, não é. Olha que coisa incrível. O principal problema não é o econômico, quando nós pensamos em libertar o próximo. Quando nós pensamos no problema da escola, do projeto, pessoas sofrendo, não é o econômico. E sim o humano. Porque se o ser humano, ele saísse do centro e deixasse Cristo ficar no centro, ele seria mais generoso, né, Nil? Né? Não quero expor o Nil, mas é um exemplo de generosidade para mim. Eu tive porções do Senhor através da vida do Nil. Eu vivi esse secreto de Deus, eu e minha família. Se eu sair do centro como ser humano e deixar Cristo entrar no centro, eu posso fazer uma diferença maior. Estou falando de dinheiro? Também. Estou falando de tudo. De tudo. Então o problema não é econômico e social só, o problema é humano. Porque é o humano, é o ser humano que fica no centro e não deixa Cristo ficar no centro. Entende? Muitos são chamados. Isso aqui é uma questão teológica, mas eu queria fazer essa provocação. Muitos são chamados, mas poucos resolvem participar. Que eu não vou dizer aqui que poucos são escolhidos, porque eu estou falando de salvação. Estou falando sobre jejuar, sobre se doar. Muitos são chamados, mas nem todos resolvem participar, gente. Depois reclama, mas você não se posiciona para participar, para ser ativo. Depois reclama. Se levante para ser ativo, para participar.
Não é uma decisão do céu, essa decisão. É uma decisão humana, antes de qualquer coisa. Então a decisão de mudança, de transformação é humana. Na hora que eu me vi sem saída, precisou ser uma decisão minha. Me submeter e falar, Zenaide, ou você sai e para de lutar com o teu braço, ou... É humana, aí sim eu acesso o céu. Porque aí eu afino, eu alinho o meu espírito com o Espírito de Deus. Agora, enquanto você esperar que caia pronto no teu colo, não vai acontecer, gente. Pode acontecer aí no secreto, no sobrenatural de Deus, e nós não podemos falar disso. Mas eu falo para você que não vai acontecer se não houver da sua parte uma postura, um posicionamento. De gastar tempo lendo a Bíblia, de gastar tempo orando, de sair do centro, de achar que você é o reizinho, a rainhazinha, a princesinha, e que você tem que ser muito mimadinho e muito, sabe? E todo mundo nhenhenhen, porque ai. Para com isso, que só você tem problema, só você isso, só você aquilo. Gente, vocês estão falando com uma pessoa que trabalha muito, com uma pessoa que é inesgotável quando se trata de se levantar e ter postura. Eu sou essa pessoa e eu me ponho sim. Eu me ponho, eu não vou deixar isso sem falar. Então não tem como você chegar para mim chorar por isso, por aquilo. Vocês estão falando com uma pessoa que está passando 2 meses em tratamento, com questões de saúde. Deus sabe por que Ele me colocou aqui, irmãos, esse 1 ano. Deus sabe por que Ele me colocou aqui, eu ainda não sei. Mas eu estou tentando alinhar o meu coração com o coração de Deus. Então eu queria provocar você com essas questões. E para concluir, eu quero ler a Bíblia, mas eu quero ler e queria pedir para o grupo de louvor já vir se posicionando aqui, não sei que canção que eles vão utilizar, mas eu queria, para concluir, ler com os irmãos, aqui no capítulo 3, um pouquinho do capítulo 3 e um pouquinho do capítulo 4, eu vou ler devagar e bem calmo para você ouvir e você trazer para o seu coração, assim como eu trouxe para o meu. Olha só, a circuncisão na época dos judeus, ela era necessária, porque era era necessária porque era como se fosse ali uma exigência para purificar, né? Para mostrar que você estava cumprindo uma lei. Então o grupo de louvor pode vir. E acontecia isso quando a criança nascia, ele era circuncidado e tal. E aí no começo do capítulo 3, olha o que Paulo fala. Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Pode deixar assim aceso, não precisa apagar tudo. Alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Olha o que ele fala. Cuidado com os cães. Cuidado com aqueles cachorros. Ele está falando, está na Bíblia, irmãos. Capítulo 3, versículo 2. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ele está falando você confiar em você mesmo. Eu sou grandão, para não dizer uma palavra que está bem, ela já não é mais tida como uma palavra torpe. Eu sou o cara. Ele está falando disso. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha como Paulo é provocativo, olha. Eu ainda teria mais razões. Circuncidado no 8º dia de vida. Ou seja, cumpriu aquela lei. Pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, original. Quanto à lei, a lei, fariseu, cumpri. Quanto ao zelo, vocês estão falando de zelo, se é relaxado ou não? Tá bom, eu te respondo, Paulo fala. Eu fui tão zeloso que eu persegui a igreja. Quanto à justiça, que é na lei, eu fui irrepreensível, não teve repreensão nenhuma.
mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E ele vai falando aqui muitas coisas. E ele fala lá no 15: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. É Paulo falando, não é a Zenaida. Todos nós que alcançamos a maturidade, depois você acha ruim quando fala, meu Deus, que infantilizado, meu Deus, você está imaturo. Daí achar ruim. Mas é Paulo falando aqui na palavra de Deus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Por isso, irmãos, é você no teu secreto com Deus. Eu não sei o que essa palavra vai alcançar no teu coração, mas é você no teu secreto com Deus. Não leve ao seu coração se essa palavra realmente não fizer sentido. Mas busque, abrace essas provocações e vá para a Bíblia, vá para as orações. Na sequência ele fala assim, ali no 19, ele fala assim, muitas pessoas que não praticam isso têm orgulho que é vergonhoso, só pensam em coisas terrenas. Eu grifei essa parte porque a gente acha que estar fora da vontade de Deus é fazer coisas pecaminosas. Mas estar fora da vontade de Deus é fazer coisas boas, mas coloca outra coisa, sendo eu ou qualquer coisa boa, no lugar de Deus. Não estou falando de igreja, eu estou falando do teu coração e do meu coração. Cuidado com o que você e eu enchemos o nosso coração. É disso que ele está falando, coisas terrenas. Aí no 4, lá na frente, ele fala assim, no capítulo 4, no versículo 2. O que eu rogo, olha só, ele fala, eu rogo a Esvode, é o nome de uma pessoa, e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Ele está rogando, rogar é mais do que pedir. Que duas irmãs, e olha o que ele fala, vivam em harmonia, ou seja, para viver em harmonia, não estava em harmonia, certo? Estava tendo briga e pegação no pé e cutucão. Olha só, para que vivam em harmonia no Senhor, sim. Peço a você, leal companheiro de jugo, que ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Aí lá mais na frente ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, que é o tema do pastor Israel de domingo que vem, oração e maturidade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então vai para o teu secreto com Deus. Apresente para Deus, gaste tempo com a palavra de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, sim, pensem em tudo isso. Se não houver algo que seja excelente, nem que seja louvor, não pensem nisso. Que Deus abençoe essa palavra em seu coração.
seu coração. E nesse momento, da sua forma, da sua maneira, você vai falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida na tua presença. Eu quero pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que não vier, ó Pai do Senhor, tudo aquilo que vier de mim como ser humano, como uma pessoa, Deus, que muitas vezes falha, eu quero pedir que o Senhor me ajude. Eu quero pedir que o Senhor me transforme. Eu quero pedir que o Senhor repreenda, ó Pai, a minha vida. Quando eu estiver prestes, ó Deus, a dar algum passo, a falar alguma palavra, a ter alguma atitude que venha magoar o meu próximo, que venha ofender alguém, ó Deus, em nome de Jesus. Que qualquer brincadeira, ó Pai, que seja uma brincadeira maliciosa, que seja uma palavra que vai realmente tirar algo de bom daquela pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha antes de mim, ó Deus. Que eu aprenda, Pai, com a tua palavra, a me guardar, a guardar o meu coração, a guardar a minha mente, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos ser uma comunidade tratada pelo Senhor, curada pelo Senhor, ó Deus. Aqui nós estamos essa noite, ó Pai. O Senhor entende e conhece cada um que está aqui. E sabe o que tem pedido, o que tem clamado nesse momento, ó Pai. E eu peço que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos ser transformados. E acima disso, nós possamos sair daqui curados. Que as nossas feridas, ó Deus, elas possam ser curadas. E que as feridas que nós causamos nos outros, elas possam ser curadas também, ó Deus. E que a cada dia, que a cada momento, e que a cada oportunidade que nós temos escutado, que isso realmente venha, ó Deus, como tratamento para nós. Que nós saibamos ouvir, ó Deus,